Terça-feira, você sabe, é dia da gente falar dos fatos da semana. Estamos aqui com o Dr. Eduardo Leite. Olá, bom dia. Bom dia. Tudo bem, querido? Ótimo. Tudo jóia. Sempre, né? Muita gente gostou da empolgação da semana passada. Você sabe que eu recebi várias mensagens dizendo o seguinte, hoje, inclusive, tomara, essa era a mensagem, tomara que a Regiane te provoque, que assim, pelo menos você fala. Eu vou cutucando e ele vai. É, mas eu não falo normalmente, agora você fica me provocando. É que eu inflamo junto, esse que é o problema. Aí é mas fogo, ainda né? temos a capacidade de se indignar, né? Não podemos perdê-la jamais, né? Não. E a gente também, claro, que fica indignado com algumas questões com relação à mobilidade urbana, ou como a gente estava dizendo mesmo, né? Fazendo um trocadilho meio esquisito até, mas é a imobilidade urbana, a gente pode chamar assim. Afinal de contas, a cidade está parando, né, gente? Estão tentando encontrar alternativas para que se ande de uma forma ou de outra, mas efetivamente a gente não está vendo muita coisa. Principalmente para quem anda de carro, realmente os carros estão recebendo aí o ônus da história toda, né, doutor Eduardo? Você sabe, Regiane, que eu estava pensando, a gente pensa de vez em quando, entendeu? Opa, importante. E você sabe que eu estava fazendo uma retrospectiva. Se nós analisarmos todos os prefeitos desses últimos anos, dessas últimas décadas, nós tivemos a Luísa Erundina, que ela aterrou todas as obras de São Paulo. Depois nós tivemos a Marta, que plantou coqueiro. Sim. Depois nós tivemos o Serra, que na verdade desistiu, não gostava de ir até o final, trabalhando e encerrava a função. Depois nós tivemos o Kassab, né? O Kassab, que fez Cidade Limpa. Tirou as placas da cidade. E colocou aquela questão da inspeção veicular. Sim. Né? E agora o nosso prefeito Haddad, com esse negócio de ciclovias. Pois é. Né? Então você vê, cada um tem uma história. Uma característica específica. Agora, vamos falar sobre o tema das ciclovias, que é um tema que divide muitas opiniões. Muitas pessoas estão comemorando a quantidade de ciclovias na cidade, outras até comemoram até certo ponto, porque não concordam com a forma como está sendo feita, né? Porque existem uma lista de problemas em várias delas, e outras pessoas não concordam de jeito nenhum, tá? A gente vai ouvir a opinião da jornalista Renata Falzoni, uma parceira, inclusive, aqui da TV Gazeta, sobre a criação das ciclovias e que tipo de benefício que elas trazem para a cidade. Vamos lá. As estruturas cicloviárias na cidade de São Paulo estão humanizando muito a cidade. Primeiro que elas estão atendendo a demanda, que em 2007 já era de mais de 330 mil viagens dias de bicicleta. Só para ter uma comparação, é o dobro do número de viagens de táxis realizadas na cidade. Segundo, que elas estão atraindo, elas funcionam como um imã. Cada vez mais a gente vê ciclistas nas ruas. Ciclistas que hoje estão circulando, sobretudo por onde antes haviam somente carros estacionados. Então a gente não pode dizer que estão atrapalhando alguma coisa essas estruturas, porque na verdade elas estão simplesmente reocupando espaços que antes eram privatizados para o estacionamento de uma propriedade, que é um carro estacionado. E também embelezando a cidade. Outra coisa muito importante é que as ciclovias estão sendo hoje muito utilizadas por jovens em skates, cadeirantes, pessoas com mobilidade, dificuldade de mobilidade em bicicletas elétricas, e a gente também vê muitos pedestres ocupando as ciclovias. E a gente vê uma coexistência muito tranquila entre pedestres e ciclistas ao longo dessas estruturas. Isso por quê? Porque essas estruturas cicloviárias, elas estão ligando pontos que antes estavam muito cisalhados pelas grandes avenidas, e elas acontecem em piso muito limpo, muito tranquilo de se caminhar. Então, as estruturas cicloviárias, além de promover um resgate do espaço público, elas promovem a circulação de pessoas que antes não conseguiam e até hoje não conseguem circular bem pelas calçadas. Crianças, cadeirantes, pessoas com dificuldade de mobilidade motora. Outra coisa muito importante da gente falar é a humanização do trânsito. Para que os ciclistas estejam nas ruas, a gente tem que ter motoristas prestando atenção. E quanto mais motoristas prestando atenção em ciclistas, mais a gente vê um trânsito acalmado, mais a gente vê um motorista que está treinado e apto a compartilhar as ruas da cidade. E São Paulo sempre foi uma cidade com vocação para o compartilhamento.
certo. Eu concordo com a Renata, sim. Eu acredito que é uma coisa interessante de ser feita. Afinal de contas, a gente vê que é uma tendência mundial. Os países desenvolvidos realmente estão preocupados com essa questão de diminuir, reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera. Vamos andar de bicicleta. É bom para todo mundo, é bom para o planeta, é bom para as pessoas, né? Para a saúde das pessoas e tudo mais. E eu acho, inclusive, minha opinião pessoal, que é uma atitude corajosa da Prefeitura em fazer isso e, afinal de contas, são obras tão anti-eleitoreiras, porque as pessoas estão tão contra. Inclusive, eu acredito que ele assinou a não reeleição dele fazendo tanta ciclovia na cidade, porque as pessoas realmente estão caindo de pau. Mas alguém precisa começar. E eu acho que o futuro pode ser positivo. O que você pensa sobre isso? Olha, o primeiro que eu não sou contra as ciclofaixas, é óbvio, né? Seria uma imbecilidade da minha parte achar, mesmo porque eu também sou ciclista de final de semana, mas sou. Mas o problema é o seguinte, Regiane, que nós estamos constatando. É a questão de você priorizar as necessidades de uma cidade. Nós estamos pensando, nós estamos falando numa cidade que tem 11 milhões de habitantes e eu venho de forma reiterada falando que São Paulo precisa tirar de 3 a 4 milhões de pessoas para poder se reorganizar. Eu às vezes penso que há uma inversão de valores, tá? Eu acho que a ciclovia poderia ser pensada assim, num determinado momento, ela poderia ter uma evolução, mas não com essa rapidez, não com esse custo, né? Eu acho que tem outras prioridades, tem outras questões que deverão ser cuidadas, né? Ou seja, o paciente melhora com a atenção. Eu estou vendo gente morrendo nas periferias, né? Não adianta você querer estruturar uma cidade de fora para dentro, ela tem que ser de dentro para fora. Então, por exemplo, só para você um dado, que eu gosto muito de dados. De todas as promessas que o prefeito Haddad fez, ele cumpriu tão somente 6% das promessas. Nós estamos no 3º ano de mandato. Isso é muito sério. Então, o que acontece? Hoje você está pensando, quem é que hoje usa bicicleta? É classe média alta, né? Pessoas pelo menos privilegiadas que podem efetivamente comprar uma bicicleta. Então eu acho que há uma defasagem, há um descaso com a periferia de São Paulo, que é algo realmente que nós precisamos fortalecer, nós precisamos descentralizar essa cidade. Nós não podemos continuar essa centralização. Só na Avenida Paulista, nós temos aqui, em média, 2 milhões de pessoas que circulam numa avenida como essa. Ou seja, 20% de toda a sociedade paulistana está aqui. Então, o que acontece? Há uma prioridade. Lógico, ciclovia é importante, ciclovia vai ajeitar algumas questões, sim, mas não todas. Eu concordo com a jornalista quando ela fala que acaba humanizando, acaba trazendo, agregando as pessoas. Entretanto, tem outras prioridades, muito mais. Só para você ter uma ideia, como é que você vai gastar 650 mil reais no quilômetro linear de uma ciclovia na Avenida Paulista e gastar agora 1.700.000 lá debaixo do elevado Costa Silva, né, que foi inaugurado no domingo, né? É muito dinheiro que se gasta numa situação em que o país está em crise. Então, esse é o grande problema. O problema não é politicamente incorreto a construção de ciclovias. O problema é o momento que é politicamente incorreto, entendeu? Ou seja, isso tem que ser feito e depois a forma que está sendo construída essas ciclovias. Nós estamos acostumados a ver algumas ciclovias que estão bem instaladas, como a Avenida Paulista. Mas você pega lugares, nós temos 300 e poucos quilômetros, 350 quilômetros de ciclovia. Só essa gestão inaugurou 255 quilômetros de ciclovia aproximadamente. Tem ciclovias que é impossível de você andar de bicicleta, é buraco, quase sobe em cima de árvores. Agora, a que foi inaugurada debaixo do elevado. Né? O ciclista vai disputar com o pedestre em algumas situações. Pode ser muito perigoso para as pessoas que estão ali esperando os ônibus. O que acontece? Você diminui as faixas de rolagem dos ônibus e transportes, aumenta ali um volume para a ciclovia, só que acontece, as pessoas agora vão começar a ser atropeladas de bicicleta, entendeu? Na calçada. Então, a forma
forma como está sendo feita realmente é muito complicada. Inclusive, outra coisa que está sendo discutida é os locais onde elas estão sendo construídas e a interligação entre elas. Muitas delas não se conversam, então você fica num circuito pequeno. Então, quer dizer, quem vai de repente querer sair da periferia, pode ser que tenha ali uma ciclovia legal em volta de um parque e tudo mais, mas você vai ficar só ali. Se você quiser ir para outro lugar da cidade, se você quiser ir para o seu local de trabalho, por exemplo, você vai ter que se arriscar no meio dos carros ainda. Então, ainda tem muito que melhorar se quiser fazer uma coisa bem feita. E realmente tem lugar que a gente só passa de trator ali, né? E querem que passe com a bicicleta. Então tem formas e formas de fazer. Agora a justificativa da prefeitura é que são situações mais baratas do que para você resolver o problema do trânsito, por exemplo. É deixar o carro em casa e ir de bicicleta. É mais barato você construir uma ciclovia do que um viaduto, do que um túnel, ou de outras situações que poderiam fazer com que o trânsito andasse um pouco melhor, né? O problema é que, na verdade, como é que você vai falar na construção de ciclovias que vai melhorar o trânsito numa cidade que tem 8 milhões de veículos, né? Só moto, 1 milhão de motos. Se você pensar, porque eles estão sempre justificando a construção de ciclovias, a redução de velocidade na cidade, que é essa questão também, eles sempre associam com alguma situação. Só que eles esquecem de fazer os levantamentos necessários. E o próprio Fernando Haddad, ele fez uma declaração com relação à ciclovia que foi construída debaixo do elevado Costa e Silva, de que nós estamos eternamente num test drive, né? Não adianta você instalar uma ciclovia e depois falar, nós estamos em teste e nós vamos pensar se eventualmente nós vamos ter que modificar algumas coisas. Nós não estamos numa cidade, nós estamos na maior cidade da América Latina, a terceira do mundo. Tá? Ou seja, não dá para você ficar fazendo test drive aqui, esse é o problema. Tem que fazer coisa que funciona baseada em estudo, né? Sem dúvida nenhuma, ou seja, você tem que fazer uma pesquisa, tem que fazer um levantamento, por isso que eu digo, às vezes tem alguns prefeitos que são fanfarrões, né? Eu acho que esse prefeito Haddad, ele é fanfarrão, porque o que acontece, eu quero ver o que ele vai apresentar para a sociedade paulistana agora na sua reeleição. O que você construiu? Só ciclofaixas, tá? Você beneficia uma parte da sociedade, é lógico que beneficia. Aliás, eu acho que beneficia todo mundo, todas as pessoas que gostam de bicicleta, e ninguém é contra essa questão. O problema é a situação inoportuna. Agora não era momento de fazer isso. O momento agora é de você fortalecer os núcleos, os bolsões da periferia. Você tem que fazer o desenvolvimento, levar o desenvolvimento para essas regiões. Quando eu falo para você, você tem que tirar uma quantidade de pessoas de circulação, eu digo, nos grandes descentralizar, centros. Né? É lógico, você tem que descentralizar, você tem que levar. Por exemplo, tem gente que continua ainda 1 hora, 1h30 dentro de ônibus. Por quê? Porque sai da periferia para chegar para trabalhar no centro, na Avenida Paulista. Então, isso para mim é prioridade. Você, na verdade, desenvolve regiões. Santo Amaro tem 2 milhões de habitantes. Tem que desenvolver aquela região. E tem outra questão que eu acho importante, bem relevante da gente comentar, é a segurança. Porque não adianta nada você falar para as pessoas assim, pessoal, é melhor você andar de bicicleta do que de carro ou até de ônibus que está lotado e tudo mais. Vá de bicicleta para o seu trabalho e não oferecer segurança. A gente está vendo aí como as pessoas estão sendo atacadas para terem as bicicletas roubadas. Isso todos os dias. A gente viu agora na praia, esse final de semana, aquela situação terrível com o menino, que o pai não conseguia tirar o menino da bicicleta. Quer dizer, é um negócio assustador. Então, em São Paulo também não é diferente. Então, as pessoas, não adianta só oferecer a ciclovia. Precisa oferecer uma ciclovia transitável e segura, para as pessoas realmente poderem ocupar o espaço público de uma forma segura, né, doutor? Por essa razão é que você tem que, na verdade, que as políticas públicas sejam feitas de forma coerente, de forma responsável, né? E não simplesmente fazer num jogo de marketing, entendeu? Isso está mais que um jogo de marketing. Só que acontece... marketing às avessas, que a popularidade dele está péssima com relação a isso. Mas o problema é que, na verdade, você tem uma bandeira, entendeu? Ou seja, ninguém pergunta... Pergunte para qualquer pessoa, faça uma enquete, ou seja, de 10 pessoas, pergunte o que o Haddad fez além de ciclovias. Pois é. Não fez absolutamente nada. Eu vou dar um recadinho e volto já para a gente continuar falando sobre imobilidade urbana. Daqui a pouco a gente vai falar sobre... Vamos brincar aquele lá, como é que chama? Estátua. Aí todo mundo vira estátua. Parou. E também não é só por causa do trânsito não, viu, gente? É por causa da velocidade, que está devagar, quase parando. Estão reduzindo. Agora é 50 na cidade inteira. Daqui a pouco a gente fala sobre isso.
Vamos falar agora sobre a redução da velocidade nas marginais, que começou pelas marginais, mas já está mais do que sabido, inclusive o próprio prefeito já anunciou que a CET está fazendo a implantação aos poucos, né, doutor Eduardo, e vai chegar em todas as principais vias da cidade, as artérias que cortam a cidade de São Paulo. Até dezembro, todo mundo vai andar 50 por hora ou menos, quando andar. Para falar sobre isso, a gente tem aqui a opinião. Antes de chamar, eu quero só agradecer a Renata Falzoni, que participou do nosso assunto anterior, né, da ciclofaixa. O site para você fazer contato com a Renata Falzoni, aliás, beijo, obrigada mais uma vez pela participação, é bikeelegal.com. Bike é legal, claro, sem acento.com. Agora a gente vai ouvir sobre essa questão da redução da velocidade a opinião do arquiteto e consultor de trânsito e transporte, Flamínio Fishman. Dá uma olhada. Eu não tenho nenhum motivo para acreditar que a redução da velocidade nas marginais Pinheiros e Tietê venha contribuir de uma maneira significativa com a diminuição dos acidentes nas marginais. Porque esse tipo de acidente ocorre principalmente com pedestres, em função dos atropelamentos de pessoas que moram nas marginais, de indigentes e de pessoas que praticam o comércio ambulante. Ou seja, trata-se mais de um problema social, não especificamente de um problema de engenharia de tráfego. E em relação às motocicletas, que representam praticamente metade das mortes que ocorrem nas marginais, também essa medida não alcança. A gente tem assistido a continuação de acidentes nas marginais, depois que foi implementada essa medida, e os radares, os 65 radares existentes, apenas 8 teriam condições técnicas de fazerem a fiscalização das motocicletas, mas não fazem, porque os radares estão voltados para o centro das faixas de rodagem e não entre as faixas por onde circulam as motocicletas. E essa medida, a gente também nota que no ano de 2014 foram implantados 54% de acréscimo de radares a mais na cidade e houve a diminuição da velocidade em 61 quilômetros de vias. No entanto, houve um acréscimo de acidentes fatais na cidade em quase 8,5%. Então, se essa medida fosse eficiente, simplesmente a redução da velocidade e a implantação de mais radares, a gente já teria diminuído a acidentalidade. No entanto, a gente está vendo o contrário. Eu acredito que, por exemplo, blitz envolvendo a fiscalização de motocicletas, de motoristas e ações sociais no sentido de tirar esse público do sistema viário seriam mais efetivas e aí sim a gente poderia ter uma diminuição dos acidentes. Quer dizer, já está mais do que provado, não precisa nem esperar agora um período para ver a velocidade, como é que vai ficar e tudo mais. Já está aprovado que não funciona reduzir velocidade para a prevenção de acidentes fatais. Provou, pronto. Agora, que coincidência, né? Colocarem mais radares e ao mesmo tempo diminuir a velocidade, uma coincidência, será só? Você sabe que nós vivemos numa cidade que, em média diária, isso são 400 quilômetros de congestionamentos dia, né? Ou seja, às 8 da manhã você já tem 400, tem 700. 500, 600 quilômetros, você sabe disso. Por exemplo, eu acho que uma medida que seria muito mais eficiente para a questão da mobilidade urbana seria, ao invés de ter aí 355 quilômetros de faixa de ciclovias, poderia ter feito as motovias, entendeu? Seria muito mais eficiente. Mais seguro para os motociclistas. Muito mais, porque você já tem uma demarcação imaginária, né? Todo mundo sabe aonde que os motoqueiros normalmente passam. Então, se você tivesse, por exemplo, eu acho que seria muito mais eficiente. A prefeitura diminuiria substancialmente a questão dos atropelamentos e acidentes de trânsito. Mas do porque contrário, você tiraram, né? Chegaram a fazer na Sumaré, na 23, aqui na Domingos e voltaram atrás. Só para você ter uma ideia, já está provado isso. Os atropelamentos de pedestre feitos por motocicleta, o índice de óbito é assim, absurdo, ou seja, é alto. Por quê? Porque, na verdade, de fato, uma moto atropelou uma pessoa, morre. Claro. Isso não tem, é difícil você realmente salvar essa pessoa. Atropelou uma moto, um motoqueiro que cai numa via, fatalmente acaba morrendo. O corpo dele é para-choque. Exatamente. Então, o que acontece? É isso que eu chamo de políticas públicas razoáveis, entendeu? Ou seja, você criar uma situação
que de fato poderia ter feito as motos, as ciclomotos, né, dessas 355 quilômetros, e finais de semana, obviamente, deixaria só para bicicletas utilizar essas ciclofaixas, entendeu? Então você poderia fazer muito bem um trabalho cooperado. Não tem como não pensar que é realmente para aumentar a arrecadação, você colocar mais radar e diminuir a velocidade. Agora, não adianta. Não, e depois tem outra. Ele mesmo, o próprio consultor disse, você não pega, os radares não têm capacidade para pegar o excesso de velocidade na moto, por quê? Porque na verdade eles estão direcionados para o centro da pista, e eles né, andam da no faixa, meio. Eles andam no meio, então obviamente. Então o que acontece? É isso que eu sempre digo que o atual prefeito, ele está fazendo um test drive o tempo todo e não tem a menor possibilidade de você resolver o problema sem fazer um trabalho de pesquisa, um trabalho de levantamento para ver se vai dar certo ou não. Reduzir simplesmente para 50 quilômetros, isso não resolve absolutamente nada. E vai reduzir na cidade toda até dezembro, ele já disse, inclusive a notícia do dia, né, como a Ana Paula já até falou, e até dezembro todas as vias vão estar a 50 por hora. E aí? Gente, eu cheguei 00:30 do interior no domingo, a 50 por hora ali na local. Eu já estava com sono, você não dá para entender como é que eu cheguei em casa. Dá um sono, 50 por hora na marginal. Quer dizer, é absurdo, parece que vai realmente contra. A cidade precisa andar, vamos reduzir a velocidade. Existe até um estudo que diz que se todo mundo reduzir, todo mundo consegue andar sempre e não vai engarrafar. Será que é verdade? Não sei. Fica difícil, né? Não sei. Fica bem difícil. Ai, que pena terminar, esse assunto é tão bacana, eu acho que a gente tem muita coisa para falar. É rápido demais, né? Semana que vem você estará com a Marise. Deixa eu só passar um recadinho. Claro, hoje é 11 de agosto, dia do advogado e da advogada. Verdade, parabéns! Eu quero mandar um abraço para todos os meus colegas de profissão. Que legal. E que, obviamente, a advocacia sempre foi ponta de lança desse país e espero que continue fazendo essa função tão importante, né, que é realmente defender os interesses de uma nação. Claro. E o advogado e a advogada, ela tem essa missão na vida. Então, parabéns! Mando um abraço para todos os meus colegas. Parabéns pela escolha na profissão e essas colegas também, viu? Com muito orgulho. Muito legal. Mandem parabéns para o doutor Eduardo também através do Facebook hoje, né? Hoje é dia da pendura? É hoje que é o dia da pendura? Hoje é o dia da pendura, é verdade. Você lembrei de uma coisa boa. Só que nós não podemos mais fazer pendura. Só na época da faculdade. Tá certo. Para fazer contato com o doutor Eduardo, então lá no facebook.com/Eduardo César Leite. Obrigada mais uma vez, querido. Até minha volta, viu? Vou ficar com saudade. Você vai sair de férias, né? Boas férias. Obrigada. Divirta-se. Até a próxima. Beijo, tchau. Valeu.